Verão. Aê, razoáveis, atrasamos, mas só um minutinho, também não é tanta imbecilidade assim, é só um pouco. Nós somos completos. Bem-vindos à segunda mesa quadrada, agora em outra sede, mas deu tudo certo. Hoje eu não vou nem enrolar muito, porque a gente tem tanta coisa para falar aqui que eu vou passar direto para as apresentações do pessoal. A gente vai ter temas interessantes, vai falar sobre Doutor Estranho, vai falar sobre os melhores presidentes no cinema, vai discutir se existe filme de super-herói ou não. Enfim, fica aí com a gente que as coisas vão ser bem divertidas. Deixa eu começar logo a apresentação. Primeiro aqui do meu lado direito, olha aqui, o Capitão do Penta. Ai, meu Deus, quem foi o Capitão do Penta? Nem lembro. Foi o Cafu, né? Cafu, não, definitivamente não. Maurício Costa. Lucas Albuquerque. Ah, rapaz. Cafu. Não, Anielo. É isso aí. Vou começar aqui Você então. não vai se apresentar? Eu sou o Daniel Guilarducci, né? Okay. Mas vocês já me conhecem de velhos carnavais. Eu vou perguntar rapidinho mesmo, pessoal, quais são os primeiros destaques que eles têm desde da última vez que a gente fez a mesa quadrada, 15 dias atrás. O que você viu de bom, Anielo? Bom, o que eu vou destacar principalmente o pessoal deve ter visto no blog, eu estou acompanhando o Festival Internacional de Brasília e acabei de me transformar em um fã de Sérgio Leone. Não é muito difícil se transformar em fã de Sérgio Leone. Passa lá pro Lucas. Bom, essa semana eu corrigi uma falha na minha educação cinematográfica, que foi ver Indiana Jones. Eu nunca tinha visto Indiana Jones. E eu vi o primeiro e foi fantástico. Assim, realmente o filme é tudo isso, tem motivo para ser um clássico, dá para fazer um top 5 de melhores cenas daquele filme. É melhor que a Múmia ou não? Nunca, nada é melhor do que a Múmia, que é o melhor filme de todos os tempos. E, enfim, é isso. Indiana Jones, eu não estava preparado para a cena final. Que cena espetacular. É isso aí. Eu vi esses dias Bravura Indômita, a versão nova, né? A filmagem do filme de 69. Foi muito divertido. É Irmãos Coen. É engraçado que da última vez eu falei de um filme bom dos Irmãos Coen, que foi o Ave César. Estou falando de novo do Bravura Indômita. E isso é porque eu não sou fã dos Irmãos Coen, né? Você vê como são as coisas engraçadas. Daqui a pouco eu vou dizer que, sei lá, eu vou filmar os Irmãos Coen, né? De tanta proximidade. Destaque para a atuação da atriz central, cujo nome eu não vou lembrar, daqui a pouco eu olho para vocês, mas que é uma menininha de 13 anos na época da filmagem que rouba o filme, bota tanto o Jeff Bridges quanto o homem que sempre se perde nos planetas, como é o nome dele? Qual deles? O Matt Damon. Bota o Matt Damon no bolso também. E você, senhor Maurício Costa? Bom, não, o meu destaque é para o futuro, né? Não é para o passado, na verdade. Amanhã estreia O Nascimento de uma Nação, The Birth of a Nation. A crítica já está no blog. Foi o filme vencedor do Festival de Sundance 2016. Eu estava lá, vi o filme lá. É um filme que vale muito a pena. Ser visto, causou muita sensação nos Estados Unidos, começou o ano como um dos frontrunners para o Oscar, agora está perdendo força e, na verdade, assim, agora entre dezembro e janeiro chegam vários dos melhores filmes de Sundance 2016, estão chegando no Brasil agora, né? The Birth of a Nation está estreando, teve alguns outros que já chegaram pelo Netflix, vai chegar Capitão Fantástico, que não era um filme de competição lá, mas que foi o melhor filme dos 40 que eu vi no festival, sem nenhuma dúvida. Do Viggo Mortensen e exatamente, isso. Vai ter crítica também. Vai chegar em janeiro o Manchester à beira-mar, o Manchester by the Sea, que lá, engraçado, porque esse filme em Sundance não foi muito falado, porque ele é um filme muito dramático e tal, perdeu a competição por The Birth of a Nation, mas hoje é um filme muito mais cotado para o Oscar e o Casey Affleck é favoritíssimo a indicação e ao prêmio de melhor ator, né? Então esses são os meus destaques. Tá? É isso aí, a gente sempre dando dicas aqui no início. Bom, vamos passar direto agora para o nosso tema. Bom, primeiro eu vou falar a parte leve do tema aqui. Doutor Estranho foi um dos grandes fenômenos desses dias, foi um filme da Marvel que chegou arrebatando visuais e corações, etc. Fez um dinheiro até dizer chega, a Marvel continuou sabendo, parafraseando o Lucas aqui, sabendo gastar dinheiro, sabendo ganhar muito dinheiro. E eu queria saber o que o pessoal, todos nós vimos aqui. A crítica foi feita a 6 mãos no blog. Maurício não teve nessa crítica porque estava ocupado casando. Mas eu queria saber qual foi. As prioridades são um negócio absurdo. Eu queria saber a opinião de todo mundo. Agora eu vou começar do Maurício, que foi o último a ver o filme. Então, fui o último a ver o filme, mas tive a oportunidade de ver o filme numa sala 4DX. Para quem nunca foi a uma, além de o filme ser 3D, ela funciona basicamente como um daqueles brinquedos da Disney de montanha-russa, de, sei lá, jogo simulado de Star Wars e coisa do gênero.
Então não são só as cadeiras mexendo, né? Água vindo na sua cara Congelando você no e jatos de ar. Não teve o vento gelado na hora da cena do Everest. E tenho que admitir que fez diferença, assim. Algumas cenas, quando ela joga quando a anciã joga o Doutor Estranho pro espaço. Cuidado com o spoiler aí. Né? Não, enfim, não tô contando a história, assim, mas isso é bem no início do filme, tá? Eu fiquei zonzo, mas eu tive vertigem porque eu tenho medo de altura, então se tem medo de altura, eu não recomendo fortemente. Inclusive, tem uma coisa, né, que o nosso querido Cumberbatch, que com todas as suas fãs, nesse filme ele está literalmente fazendo um boy magia. Olha só. Tá fazendo boy magia, olha só que lindeza. Vocês veem que depois eu levo a fama, né? A influência de Daniel Ghilarducci aqui nos trocadilhos ruins. Mas, em relação ao filme, estritamente, eu gostei do filme. Gostei, pra mim foi um filme 4 de 5. Pra mim, o filme tem um grande defeito, que é o vilão. Não só porque o vilão é fraco em termos de construção da vilanesa, da vilania do personagem, como só ia acontecer nos filmes da Marvel, exceto os que tem o Loki, que é o único vilão de verdade da Marvel. Né? Mas principalmente porque o visual do Dormammu, né, que é o grande vilão, aquilo pra mim assim, aquela tentativa de juntar, pra mim ficou parecendo um bando de cotonetes coloridos, pintados por crianças e tal. Eu achei horrível aquilo e tirou muitos pontos do filme pra mim. De resto, assim, o Doutor Estranho é um Tony Stark feiticeiro, né, na personalidade, e o Cumberbatch está interpretando um Sherlock, um Alan Turing e tal. Um House não, porque ele não fazia o House, né? Mas ele seria um ótimo sucessor pro House. Enfim, tá interpretando mais ou menos o mesmo papel numa versão um pouco diferente. Gostei bastante do filme, de fato, assim, foi um filme divertido. Como diria o Pablo Vilaça, é uma diversão moderada, né? Mas eu gostei mais do que o Pablo pelos comentários, assim, é um bom filme, gostei. Senhor Lucas, o senhor que é versado em magia e outras coisas. Eu gostei muito do visual, é redundante falar isso. Se o Maurício indicou parcialmente o 4D, eu indico completamente o 3D. Ele faz parte da narrativa. É um visual, eu acho que ele chupa muito ali do Inception. E se a Origem ganhou o Oscar de melhor efeitos visuais, eu não vejo por que o Doutor Estranho pelo menos não está concorrendo. A gente disse isso lá na crítica e eu reitero aqui. O filme ele tem um visual espetacular, assim. E o legal é que esse visual ele faz parte da narrativa, faz parte das cenas de ação, não é só um CGI jogado na tela de qualquer jeito. O elenco também é espetacular, eu acho que talvez seja o melhor elenco dos filmes da Marvel. Não sei se exatamente muito bem aproveitado, mas pegando os atores individualmente, é um grande elenco. Não, os Vingadores também. Em termos de elenco, né? Não necessariamente de interpretação. Mas Vingadores é o melhor filme da Marvel, então... Enfim, o Doutor Estranho para mim é o segundo melhor filme de heróis, se é que eles existem, de 2016, só perde para Deadpool. Então, assim, de fato, para mim me divertiu bastante. Assim, eu, ao contrário dos outros, eu ri muito com as piadas, não reclamo das piadas da Marvel. Eu também não reclamo das piadas, não. Eu gostei. Eu acho que, assim, é o estilo da Marvel. Se a Marvel sabe fazer isso, vai continuar fazendo e faz bem, paciência. Por eu não ter visto o trailer, uma das piadas que estão no trailer, eu ri sozinho no cinema, e eu fiquei, mas como que as pessoas não estão rindo dessa piada, que é uma piada que envolve Wi-Fi? Então, assim, como que as pessoas não estão rindo? A melhor piada do filme. Enfim, então, realmente, nós demos todos 4 de 5 pro filme. Recomendo bastante. Eu vou discordar um pouquinho dos dois, mas um pouquinho só, sem dor. Um pouquinho. Sobre a questão das piadas, de fato, as piadas são engraçadas, você ri de todas elas. Só que ali no Doutor Estranho tem pelo menos uma ou duas que são piadas físicas, são piadas que envolvem a capa do Doutor Estranho, que passa um pouquinho do povo, fica um pouco bobo, fica um humor físico que destoa daquele humor de texto interessante da Marvel, mas de qualquer forma o pessoal soube levar no timing. Mas, Dude, tem uma coisa aí. A piada fica boa, mas fica realista. Porque aquilo que aconteceria com alguém usando aquela capa pela primeira vez. Uma capa da levitação de verdade, é isso que acontece. Eu tava falando usando a capa pela primeira vez. Eu falei que era uma capa de verdade. Eu lembro quando eu tive uma. O cara não sabe lidar com o negócio. E a outra coisa do Cumberbatch, assim, ele está se especializando aparentemente em fazer papéis eu falo isso na crítica, papéis de pessoas muito inteligentes, mas eu não acho que o Sherlock, o Alan Turing e o Doutor Estranho se confundam. Ele consegue dar nuances específicas para cada um. Por exemplo, uma capa de levitação. Por exemplo. Mas até aí eu sou Cumberbatch, então não vou fazer o quê?
Bom, uma das coisas que eu tinha muita dúvida no início, antes de ver o filme, é como eles iam trazer o visual lisérgico do Steve Ditko. Homenagem a Thiago Belotti aqui, o visual lisérgico, olha só. Visual lisérgico. Vocabulário do Thiago Belotti nas nossas críticas. Ele trouxe o visual com a camisa dele. A camisa dele é Doutor Estranho. Eu aqui visual com as lisérgico. influências diretas do Pablo Vilaça, ele com e assim, o quadrinho, principalmente os quadrinhos, os primeiros da década de 60, aquela paleta de cor exagerada, tudo muito chocante assim, e eu achava que isso não ia funcionar no cinema. E realmente não iria, eles não fizeram isso e conseguiram dar o mesmo tom lisérgico mesmo assim. Tirando os cotonetes realmente que incomodam, boa parte do visual da magia, e não só a cidade se torcendo como no Inception de uma escala pior, mas também a dimensão negra, todas as coisas, tá muito bonito, funciona muito bem. A gente não tem uma sala 4X aqui em Brasília, mas se você puder escolher a sala, vai na XD do Pier, porque a segunda vez que eu fui ver o filme no cinema foi lá, e a D-Box faz diferença, não é aquilo tudo, mas faz uma boa diferença. Sentar na cadeira de boxe, aquela cadeira com vibrador. E assim, eu diferente da maioria, eu não vejo que eu vi muita gente falando até aqui, que é uma coisa que eu discordo, eu não vejo muita semelhança entre o Tony Stark e o Stephen Strange. Assim. Há uma semelhança superficial, são dois gênios, entre aspas. O Stephen Strange não é não tão gênio, ele é um médico de extremo sucesso, e o Tony Stark é um gênio, mas há um ar de decadência no Tony Stark, de decadência moral a lá o novo presidente americano, digamos assim, enquanto o Stephen Strange, que provoca uma reação parecida, não é isso, ele é só um cara arrogante, ele é só um cara babaca. E o que é legal do que o Cumberbatch e o Benedito conseguiu fazer é que ele sai do personagem babaca e passa para um personagem que te identifica num arco muito coerente. Isso foi construído muito bem no roteiro e na interpretação. E na interpretação física das mãos. Assim, foi muito tocante isso, foi algo que eu realmente gostei muito no filme. Embora acho o Robert Downey Jr. extremamente carismático, eu acho o Benedict Cumberbatch um ator com muito mais recursos que ele. Sem dúvida. E mais gato. E mais gato. Antes de eu passar aqui para nossa discussão polemicíssima se existem filmes de super-herói, que a gente já tinha anunciado desde a outra mesa quadrada, queria só dar umas recuperadas aqui. Primeiro eu falei da menininha do Bravura Indômita, o nome dela é Hailey Steinfeld. Tá? Algumas curiosidades. Primeiro sobre o Doutor Estranho, para aqueles que não sabem, mas os nerds todos aí vão saber, quem interpreta o Dormammu, a captação de movimento, foi do próprio Benedict Cumberbatch. Né? Então ele está no monólogo. Não a voz, mas a captação de movimento. Então a gente pode dizer que é um monólogo assim? Praticamente. Aliás, o Benedict Cumberbatch, se juntar ele e o Gary Oldman, faz um filme com 500 personagens e enfim. Segunda curiosidade ainda, agora voltando para o Bravura Indômita, foi o único filme que o John Wayne ganhou um Oscar, né? Em 69, o original, não é esse que eu vi essa semana. Muito bem, agora a nossa grande polêmica. Existem filmes de super-herói? Você vai pensar assim, esses caras são malucos. É claro que existe filme de super-herói. Eu vi um ontem. Não está falando do Doutor Estranho, do Homem de Ferro, sei lá de quem aí. Mas espera aí. Essa discussão surgiu de uma certa polêmica. Assim. Quando você vê, sei lá, Loucademia de Polícia, eu sei que a maioria não tem idade aí, mas um filme de comédia que é estrelado por um policial. Ou um drama que é estrelado por um policial, ou uma ficção científica que tem um policial. Você vai chamar isso tudo de filme de policial? Não. São filmes com policiais como seus protagonistas, mas não é filme de policial. E aí o raciocínio inverso também vale. Você pode ter um filme policial que não tenha policiais nele. A investigação pode ser feita por um jornalista, por um detetive particular, etc. Então não essa semelhança automática, essa associação automática de filme de super-herói porque tem super-herói, eu acho uma certa preguiça. Então, por exemplo, minha defesa de tese, e aí eu vou deixar todo mundo aqui meter o pau, porque, aliás, meter o pau talvez mais escolha de palavras. A minha defesa é que é o seguinte, você tem um X-Men que é ficção científica, você tem por exemplo, o Demolidor da televisão, ele é um drama policial, você tem vamos dar um outro exemplo aqui, o Capitão América 2, ele é um thriller político. Deadpool é comédia? Deadpool seria uma comédia de ação. O segundo Batman do Nolan é um filme de máfia. O segundo seria um filme policial.
filme de time de máfia, enfim, tá? Então, tá lançado aí a dúvida no ar. Existem filmes de super-heróis ou só existem filmes com super-heróis? Vamos começar agora de cá, Aniel. Bom, eu acho que o questionamento é interessante, leva pontos bastante interessantes. Mas se a gente for olhar assim, a história passada dos filmes de super-heróis, a gente tem que resgatar. Eu não sou tão velho o suficiente para lembrar do Superman preto e branco, mas resgatar o Superman da década de 70, resgatar os primeiros os Batmans da década de 80 e tudo. Você tem filmes que eram bem piores do que os filmes hoje com super-heróis, mas eram filmes que seguiam um gênero muito de aventura juvenil ali, muito típico entre eles. Assim, eu diria que seria uma espécie de subgênero de aventura, de filmes de aventura. E nos filmes mais recentes, realmente, o primeiro filme que rompe um pouco com isso, por mim, é o Blade, que é um filme de vampiro. É um filme de vampiro B, né? Mas é um filme de vampiro ali. Existem filmes de vampiros ou filmes com vampiros? Existem filmes de vampiros, por mim. Mas aí depois, no X-Men, começa realmente a você ter elementos no primeiro X-Men em diante, elementos de outros gêneros de cinema sendo usados massivamente junto com super-heróis. O que foi bom que evoluiu o gênero, o subgênero, o estilo, a coisa... filmes com super-heróis evoluiu para essa linha mais moderna, assim. E destoando um pouco, não é porque a gente acabou de discutir isso em outro contexto, destoando um pouco dessa linha de nós temos filmes com super-heróis de outros gêneros, a gente tem o exemplo do Vingadores e do Guerra Civil, que são filmes que são centrados narrativamente. O conceito do filme é expor questões de super-heróis, assim, expor ali, em especial Guerra Civil, que está centrado ali para trabalhar. O centro da narrativa é o conceito de meta-humanos com habilidades e o que eles geram na sociedade, assim. Então é um contra-argumento. Eu não estou dizendo que eu não vou bater o martelo definitivamente, existe, porque eu acho que o argumento inicial contra é muito bom, assim, mas estou melhorando o questionamento aqui. As milhares de 2 pessoas que estão assistindo o vídeo agora podem participar, dizer se estão gostando, não estão gostando da discussão. E o que é a sua opinião? Existem filmes de super-heróis? Com super-heróis? Ou você não está nem aí para isso? Vou lá passar para o Lucas, ponta direita. Eu já defendo que há sim filmes de super-heróis, até pelo argumento que vocês mesmos usaram em alguns momentos. O Batman é um filme de máfia. Isso aqui é um filme de polícia. Enfim, você pode pegar os termos, pode pegar os subgêneros e juntar, agrupar de uma forma didática mesmo. Na prática não vai fazer tanta diferença, mas faz sentido didaticamente. Seria o mesmo que você dizer que não existe, assim, que a animação talvez não é um gênero. Faz sentido? Não, a gente coloca a animação como um gênero. Mas Kung Fu Panda e Anomalisa não tem nada a ver entre eles. Mas está tudo no arcabouço de animação. Então, o subgênero, por assim dizer, filme de herói, existe. Eu mesmo vi 7 filmes de herói esse ano. Então, a impressão sua, eram filmes com heróis. Então, assim, para mim, esse ano eu até brinco que tem o subgênero casa. O que tem de filme que roda dentro de uma casa para causar claustrofobia, para causar medo, enfim, que o personagem não pode sair. E, enfim, este ano tem filmes de casa. Enfim. Só queria dizer que, em termos teóricos, aqui ajudando a educar o nosso amigo aqui, existe um subgênero chamado filme de câmara, que é para esse tipo de filme. Sim, e aí não é de casa, que existe, é um ambiente fechado. É um ambiente fechado, exato. Tipo, Cloverfield é um filme de câmera, não de casa. Não confundir com Found Footage, que é um filme de câmera. Que é filme de câmera, e não de câmara. Na verdade, todos os filmes são de câmera. Né? Sem câmera, só me ajuda aquele clássico. O aparato de base. Aparato de base. Diria Pablo Vilaça, um abraço, aparato de base. Só me ajuda aqui, Maurício, você vai lembrar do nome? Aquele filme clássico em que os convidados estão numa festa e não conseguem sair, não sabem porquê. É o Buñuel? É, o Exterminador. O Exterminador. O Exterminador, isso, que é um clássico do cinema de câmera. Que é uma das melhores piadas do Meia-Noite em Paris. Exatamente. Quando o personagem do Owen Wilson chega pro Buñuel e fala: e se você fizesse um filme assim que as pessoas estão numa festa e de repente elas não conseguem sair, ninguém consegue explicar por quê?
E o Buñuel fica lá... É a melhor das melhores cenas do Meia-Noite em Paris. Maurício, qual é o... Recomendação pra quem gosta de filmes clássicos, é o Exterminador. Sim. Maurício, qual é o nome do cineasta que é amigo do Salvador Dalí? Buñuel. A gaiola. As pessoas não vão entender a gaiola das cabeçudas aqui. Bom, mas enfim. E aí, Eu incluso, não entendendo. Exatamente. É. Você nunca viu a gaiola das Quem cabeçudas? não viu a gaiola das cabeçudas, depois que Você acabar vai me nosso mostrar live... de novo, eu esqueci, agora eu lembrei. Depois que acabar o live, vocês vão no YouTube. Não antes, depois que acabar o live. Adné. Então chegamos à conclusão que existem filmes de super-herói, que não existem, não é isso? Que não existem. Não, eu não falei sobre isso. Então é isso, tá na hora do Maurício, que é o único cara que entende É o cinema único aqui. que sabe de teoria de cinema de verdade aqui. Não é verdade. O Dude sabe também. Mas então, não, eu... Agora eu tenho isso gravado. Não, mas sabe, teoria, né? Eu também sei da prática, que é outra coisa. A controvérsia. Então, Maldade. eu 4 não e 5, 4 e 5. Não disse que eu sou bom, rapaz, mas que eu sei, sabe? A dureza de fazer um filme, eu sei como é. Mas então, Só pra lembrar, tem um episódio da Buffy em que o pessoal não consegue sair da casa também. Mas, Não, tudo bem. Mas se duvidar, é uma referência ao Exterminador. Sim, é. Eu não duvido, porque é uma festa. O plano de voo é uma referência ao Hitchcock de 1939. Não, Mesma premissa. e é uma festa de aniversário, no caso. Sim. Mas... Bom, em relação aos filmes super-herói, existem ou não existem? Sim, existem filmes super-herói. Mentira! Bom, primeiro eu concordo aqui com o principal argumento do Lucas aqui, que é a questão de gênero e subgênero, né? Do mesmo jeito que você tem suspense de ação, suspense psicológico, suspense de serial killer e tal, você tem filmes de super-herói de ação, filmes de super-heróis mais dramáticos e tal, embora predomine a ação como subgênero. Mas para definir um gênero, você vai colocar o quê aqui? Você tem que ter alguma coisa que defina o filme como um gênero de super-herói, para além de ser um personagem super-herói. Mas vamos lá, quais são? O que define os filmes super-herói como Hollywood os trata? Em primeiro lugar, eles têm origem nos quadrinhos. Essa é a primeira característica em comum. Eles têm origem nos quadrinhos. Então ninguém chama necessariamente filme de super-herói um filme sobre o super-herói inventado para o cinema. Né? Geralmente você tá tratando das adaptações. Em segundo lugar, a estrutura dos personagens dos super-heróis é muito parecida, né? Todos os super-heróis envolvem algum tipo de habilidade específica, super habilidade, que não é necessariamente paranormal, por isso meus super-heróis favoritos são sempre os que não têm superpoder, que superpoder ou é a inteligência ou o dinheiro, né? Mais especificamente Batman, que é o meu favorito de todos, e o Homem de Ferro, que é o meu favorito na DC. Na Marvel. Ah, vocês falaram agora, né? que é o meu favorito na Marvel. E tem também no gênero de super-herói, que foi se desenvolvendo também ao longo do tempo, né? Vamos tomar aqui que, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Os pioneiros nos filmes de super-heróis modernos são os filmes da DC, que foi o Super-Homem, né? Que foi obrigado, deixa eu manter a postura aqui, gente. Que foi o Super-Homem com Christopher Reeve ainda nos anos 70. Mas que nos anos 2000, até pelo investimento da Marvel, depois a DC tentando entrar, se criou toda uma estrutura narrativa de filme super-herói, né, para você formar as histórias de origem do super-herói, as histórias de desenvolvimento, a convergência dos cenários. Então você tem hoje necessariamente uma estrutura narrativa de filme de super-herói, você tem arquétipos de personagem de super-herói e você tem linguagem cinematográfica e de fotografia de filme de super-herói. Então, sim, o filme de super-herói existe, mas ele não é Tem isso e tem o Zack Snyder. Mas ele não é um gênero monolítico, entendeu? Assim, no geral, os filmes de super-herói predominam, né, os filmes de super-heróis serem filmes de super-herói de ação. Mas tem filmes de super-herói de suspense, você tem filme, né, você tem thriller, político. Especialmente o segundo Soldado Batman Invernal, do Nolan é bem um filme de policial. máfia, exatamente, policial máfia. Capitão América Soldado Invernal é um filme de super-herói thriller político, né? Guerra Civil também é um filme de ação e thriller político também. Então é bem interessante. Então sim, filme de super-herói existe, além do que, né, se nós formos fazer uma discussão parecida com essa que você está fazendo, o que caracteriza então o filme de ficção científica? Tem tecnologia, é ficção científica. Envolve inteligência artificial. Então, o que é o filme de ficção científica? O filme de ficção científica é o filme que discute a relação do homem com a tecnologia. Portanto, Star Wars não é. Star Wars é um filme de fantasia. Concordo.
Não, tem uma pergunta pro Maurício, permita-me. Não vamos começar a discutir Star Wars que vai estragar a pauta aqui. Eu tenho uma pergunta pro Maurício. Existem filmes de ficção científica, Nian? Não, é que ele Não, claro que comentou algo existem, bem né? interessante, botando a origem dos personagens nos quadrinhos como das características de gênero. Então vou questionar isso com o filme Unbreakable, do Shyamalan, assim, que ele seria um filme de suspense com subgênero de super-herói ou não, assim? Não, porque o Unbreakable tem toda a temática de super-herói ali muito dentro da história, mas muito disfarçado. Você tem o Homem de Vidro e você tem um cara que eu não posso falar muito, um cara que tem características de super-herói que... Um cara que tem o corpo fechado. Tem. Uma das piores traduções da história do cinema brasileiro. Eu não acho. Eu acho que corpo fechado pro Brasil, né? Pro Brasil, pra cultura brasileira aqui, pra quem... pra cultura do candomblé, eu acho que o título pro Brasil diz muito mais do que Unbreakable. Sim. Sinceramente, aqui você Mas vende meio errado o filme. Assim, não, beleza, mas a ideia aqui comercial pro Brasil do nome Corpo Fechado é muito... Só que vindo depois do Sexto Sentido, especialmente... Não, claro. Cria uma exatamente. ideia... Diferente, eu sei. Mas assim, mas a gente usa rotineiramente a expressão eu tenho o corpo fechado, entendeu? Pra eu não me machuco e tal. Inclusive, quem for gaúcho e estiver vendo isso, vai lembrar do Papael, né? Que tinha corpo fechado e tal. Que é, enfim... Entenderão. Subgênero gaúcho. Mas falando especificamente aqui do Corpo Fechado. Aí tem duas coisas pra te responder. Não, Corpo Fechado não é um filme de super-herói. Ele é um filme de suspense. Eu levantei a pergunta. Não, ele é um filme de suspense, porque ele não é um filme de origem de super-herói. Você tem um personagem super-herói. Entretanto, onde estão... Ó, o Dude corrigindo minha postura aqui, escola Gisele Bündchen de... Vamos lá. Onde estão os quadrinhos... estão na história do Unbreakable. Em quase tudo. Em quase tudo, né? Não, eu sei, não, mas no roteiro do Unbreakable os quadrinhos são um elemento da história do Corpo Fechado. Acho que ele usa dentro do filme diegético, entendeu? Diegeticamente. Então, assim, exatamente. Então, nem veja bem, para construir um personagem com características de super-herói num filme que não é de super-herói, precisaram colocar os quadrinhos na história. Entendi. Entendeu? Então Bom argumento, não teve como Lucas escapar. tá chorando aqui, quer falar. Eu acho que pra encerrar a discussão, tem um filme de herói recente que ganhou o Oscar, né? Que foi O Homem-Pássaro, né? O Birdman. Birdman foi super-herói? Não é um filme de super-herói. Não é um filme de super-herói que eu quito. Até porque o personagem não era super-herói, era o ator, né? Mas assim, Você não acha que faltou o Galaxy Trio no intervalo do filme? Agora, se você tem mais de 208 anos, você entendeu essa referência. Eu só quero dizer o seguinte aqui. Se é pra fazer filme de super-herói, eu tô esperando alguém fazer uma versão live action dos Thundercats, entendeu? Essa vai ser... Esse vai ser eu interpreto Snarf perfeito. Pra voltar às nossas piadas sexistas, Chitara tem Tara até no nome. Ai, meu Deus. Não, as piadas sexistas deles. Eu sou a patrulha politicamente correta aqui. É verdade. Então, gente, ficou aí, Maurício aqui esclareceu várias coisas. Então, existem filmes de super-herói. Nós chegamos à conclusão que X-Men e Kick-Ass são o mesmo tipo de filme. Genericamente. É isso, a gente vive no subgênero, vivendo e aprendendo. Né? Não, se você partir desse pressuposto, por exemplo, um filme que eu citei aqui, para quem for ver depois o quadro Quem Tem Razão no Café com Cinema, lá com o Cine Drive Out, um filme que eu citei do James Gunn, que é um filme de super-herói, mas é um filme de super-herói de comédia, que é o Super. E é um filme de super-herói. Mas é baseado em quadrinhos? Opa, furou a teoria. Eita. Não, mas assim... Mas o quadrinho tá presente... A origem do cara ali no filme é quadrinho, entendeu? Ele imita os super-heróis dos quadrinhos pra formar o super-herói. Você não consegue tirar... Você não consegue tirar um filme... Mesmo que seja um filme que o protagonista não tem origem nos quadrinhos, o protagonista fictício de alguma forma vai ter dentro do filme. Entendeu? Não escapa. É isso aí, enriquecendo as discussões sobre quadrinhos. Até para dizer uma coisa, o Spielberg soltou uma esse ano que me deixou meio assim de estômago embrulhado, dizendo: os filmes de super-herói vão se esgotar que nem os filmes de faroeste e tal. Eu acho que os filmes de super-herói, como a gente viu aqui, tem tanto tipo de variedade, pode ser feito tantas abordagens, mais sérias, menos sérias, mais realistas, menos realistas.
Que, enfim, tem muito caldo aí. Eu acho que eles vão ter que explorar um pouco mais essa questão de sair da narrativa de origem. Mas aí, quanto mais esses heróis eles apresentarem e fizerem outros filmes, continuações, eles estão mais livres para testar. E quanto mais dinheiro fizer, mais pode testar também. Fala de dois gumes, mas eu tenho uma coisa que eu tendo a concordar com o Spielberg. Olha só, né? Quem sou eu para discordar do Steven Spielberg, né? Mas enfim, um dia eu chego lá. Mas que eu discordo de você, concordo com o argumento do Spielberg pelo seguinte, principalmente em função da criação, da organização do universo Marvel, você está, de alguma forma, pasteurizando a fórmula dos filmes. E mesmo as inovações que a Marvel está fazendo, trazendo diretores de cinema independente e inovando, como fez com Guardiões da Galáxia, como fez no Capitão América Guerra Civil, né, criando uma outra linguagem, essa linguagem vai tender a se repetir. Em algum momento isso se esgota também, porque eu acho que é uma questão geracional, entendeu? Em algum momento, em uma década, ou em 2 décadas, ou em menos que isso, as pessoas simplesmente não vão mais receber esses filmes como algo que elas querem ver 35 vezes no cinema. Isso entende? acontece tanto na história do cinema, Exatamente. um gênero que se esgota. Se esgota, se pasteuriza, fica engavetado durante 1, 2 décadas e é redescoberto numa releitura por exemplo, ele falando que o western se esgotou, mas está voltando. Está voltando, sim. Está voltando. Vê aí o Tarantino explorando o gênero aí brilhantemente com Os Oito Odiados, por exemplo. Mas sobre o western, por exemplo, teve o Bone Tomahawk também. No Brasil, Rastro da Maldade. Bravura Indômita, que eu falei aqui, que é uma adaptação muito boa. Mas eu acho que que isso é importante, é o seguinte, porque ele a Grécia é faroeste. Faroeste. Ele ressurge, na verdade, já em 92 com Os Imperdoáveis do Clint Eastwood. Né? Sim. O próprio Clint Eastwood retomando. Mas você levou mais ou menos 25 anos para você conseguir fazer um western que fosse bem recebido pelo público novamente. E mesmo agora, os westerns modernos, mesmo agora, os westerns modernos, eles não estão sendo feitos com uma unidade de linguagem, entendeu? Eu adorei o remake de Sete Homens e um Destino, por exemplo. Acho que foi um filme que modernizou a linguagem de uma forma sensacional e em alguns pontos ficou até melhor que o original, mas por uma questão de época, né? Coisas que ficaram datadas. Quer dizer, você vê o original, o filme é dramaticamente muito bom, mas você tinha que necessariamente ter um finalzinho feliz aqui e ali. Há várias cenas que você via claramente foram feitas dentro de estúdio, simulando a floresta, e que no filme agora foram feitas em locações abertas, foram estruturas que ficaram muito melhores. A trilha sonora também do original, evidentemente, é clássica, mas a segunda conseguiu não repetir e ficar bom do mesmo jeito. Mas os filmes todos seguem uma estrutura um pouco diferente, entendeu? Elas não têm uma unidade. E os filmes super-herói agora, eles estão criando uma unidade narrativa. A inovação que está vindo controlada pelos estúdios Marvel. E em algum momento isso vai se esgotar. Eu não consigo visualizar que nós vamos ficar 20 anos vendo 4 ou 5 vezes a mesma trilogia sendo regravada eternamente, entendeu? Em algum momento isso se esgota porque o público muda, então o próprio público vai envelhecer e tal. Você vai precisar de uma pausa, como o próprio Star Wars precisou de uma pausa. James Bond tá aí, né? Não, mas se reciclando, mas tá não, sim, mas as franquias do James Bond, elas foram reinventadas, cada uma para sua época. Exato. Talvez a gente veja isso. Mas os filmes de detetive não se esgotaram. Exatamente isso. Não, quando trocar... Imagina, vou dar um exemplo para vocês. Será que vai ser possível alguém fazer um Tony Stark tão bom ou melhor do que o... Eu não posso falar porque o estúdio ainda está negociando comigo. Então, que o Robert eu acho que também tem isso. Porque os Batmans, por exemplo, as trocas de atores do Batman, em alguns momentos, quase enterraram a franquia do Batman. Sim. Né? Talvez menos do ator do que de um determinado diretor. Só um detalhe, se vocês estão agoniados com filmes de herói, daqui a uns 3 anos a discussão vai ser: será que existem filmes de games? Porque vai ser a nova Coqueluche, pode apostar aí. Coqueluche é uma palavra bem condizente com games, né? Então está na mesma geração. Então daqui a uns 3 anos vai ser: existem filmes de games. E a gente vai chegar à conclusão de que... E com o detalhe que, assim, os games hoje em dia são um dos caldeirões de criatividade, né? E outra, vocês falaram que vai se esgotar. Eu acho que estão duvidando do material fonte. Não. E não só do material fonte. Estão duvidando de que pode ir além do material fonte.
Pra mim não se esgota. Não, mas não pra é. mim vai se esgotar, assim, esse núcleo da Marvel que a gente tá acostumado agora, mas vai se reinventar, vai ter uma outra coisa, mas ainda vão ser filmes de heróis. Não, mas eu não acho que... Lucas quer ver a série do Micronautas e eu acho que a DC vai encher a bunda de dinheiro na hora que fizer novos Lucas, filmes. você que tá falando de filme de jogos. Mas deixa eu rebater aqui o argumento do Lucas. Assim, eu não acho que os filmes super-heróis vão acabar. Entendeu? Vocês falaram. Não, eu não acho que eles vão acabar. Eu acho que eles vão deixar... De ter 4 por ano. Eles vão precisar vai chegar um momento que vai esgotar e vai dar uma pausa. Você não vai mais ter 4, 5, 6, 7 filmes de super-herói por ano liderando as bilheterias, porque isso vai se esgotar como linguagem. O material fonte estava aí há muito tempo, entendeu? Da mesma forma que... E tinha filme de herói há muito tempo também. Não, então, eu sei, mas eles nunca talvez dominaram tanto. talvez esperar essa tecnologia, mas eles né? nunca dominaram tanto. Mas mesmo isso vai se esgotar. É uma questão geracional, cara. Assim, Nada dura pra sempre. Entendeu? O público vai mudar. E sobre os filmes de game, por exemplo, essa é uma tendência que está começando, né? Mas esse ano, por exemplo, a gente já teve sensacional. Não, um sensacional, como Foi filme de Angry game Birds. na estrutura. Não, foi o Ele Nerve. vai ser bonzinho. É muito legal. Não, o Nerve não é um filme de adaptação. Tá. Você tá falando de adaptações de games. Sim, isso. Ah, tá, não. Eu tava falando um filme com estrutura de jogo, sim. que foi o caso do Nerve, Não, que e teve o é um filme de bom. Hardcore Henry. O Hardcore Henry e Que é excelente filme. E, não, meu Deus. A gente tá esperando no final do ano, vai Meu ter Deus, meu Deus. Assassin's Creed, que tá com produção sensacional. Vamos ver, torcendo. Warcraft. Warcraft, estou citando aqui também. E nós, por exemplo, tivemos 2 filmes do Hitman que são uma maravilha. Vamos ver. Gente, tem um Não, filme mas baseado não é no isso. Batalha Naval, gente. Mas é que você tem que... Vocês assistiram É que os Battlefront? filmes de game... infelizmente. É tão bom quanto o jogo. Os assim. filmes de game tem o uma jogo é coisa... massa, pô. Os filmes de game tem uma coisa importante aqui, que é o fato de que os filmes de game eles são baseados numa narrativa que existe para uma outra plataforma que tem uma outra linguagem. E se ele é basicamente um filme de nicho, entende? Então, os caras que jogam... Porque já teve outros de game, já teve Doom, Isso vale já pra teve próxima mesa Mortal quadrada. Kombat, já teve vários. Né? Mas que... Street Fighter, hein? Não, Filmaço, hein? mas os Mortal games de Kombat. hoje, você já tem estrutura narrativa complexa, tem história, tem cena, tem encenação. Você tem uma construção... Muitos melhores que os filmes. Não, exatamente. Mas por quê? Porque os filmes não adaptaram bem o material para o cinema ainda, né? Mas eu acho que, para além de filme de games, você vai ter uma influência da linguagem dos games na linguagem cinematográfica. Vou usar do meu poder ditatorial para acabar com esse tema, que senão a gente não consegue falar das outras coisas. Falar em ditador, a gente vai falar agora dos melhores presidentes da história do cinema. Em homenagem aí à eleição norte-americana. Presidente dos Estados Unidos, né? Não, presidentes em geral. Qualquer Presidentes em presidente? geral, Tá bom. até do Brasil. Lula, tem. o filho do Brasil. Tem, tá aqui na lista. Tá Aqui na lista. mas Os eu melhores vou presidentes da história do cinema, aí, como eu comentei na chamada, vai valer tudo, vai valer presidentes fictícios, vai valer presidentes que existiram de verdade, excelentes interpretações e tal. Eu vou começar com algumas curiosidades. O primeiro filme, os primeiros filmes sobre o presidente, o primeiro filme, foram 2 curtas que era Joseph Kilgore, o nome do ator, fazendo George Washington. Washington Under the American Flag e Washington Under the British Flag. E de longas, o próprio Joseph Kilgore fez The Battle Cry of Peace and The Dawn of Freedom, todos dois de 1915. Falamos aqui, ainda há pouco, do The Birth of a Nation, Birth of a Nation. E tá lá no nosso blog também a crítica do filme. Curiosamente, o Birth of a Nation original, que é de 1915, também é um dos pioneiros. E temos aí o Joseph Hannity fazendo o Abraham Lincoln e o Donald Crisp fazendo o Ulysses Grant. Primeiras curiosidades. Mas agora eu vou abrir, então, agora eu vou começar do Lucas, que falou pouco e falou no final. Tá bom, o Lucas não quer falar porque ele não sabe o que é diferenciar presidente. Ele quer sabe dar a por última último. palavra. Ele quer dar a última palavra, porque enfim. Só para tranquilizar todo mundo. Assim, Vale TV também? Vale. Só para tranquilizar todo mundo. A Califórnia, ela aprovou o uso recreacional da maconha. Então vai ser mais tranquilo de lidar com o Trump. Relaxa, o pessoal vai lá ficar tranquilo. Bom, eu estava aguardando esse momento ansiosamente porque eu vou anunciar aqui um subquadro das mesas quadradas pessoal meu, que eu vou sempre agora inventar uma desculpa para falar do Kubrick. Kubrick com Anielo. Gostei do título, Kubrick com Anielo. Anielo nos dá o Kubrick. Um dos. Nossa, tá ficando cada vez melhor. Tô ficando.
Um dos momentos, uma das representações mais geniais que eu vi de presidentes no cinema é o Dr. Strangelove, Peter Sellers, quando ele faz a ligação pro premier soviético. E assim, aquela ligação do tipo... Oi, você sabe, a gente está acostumado a falar sobre poder acontecer um problema com a bomba. Teve um general nosso que teve uma ideia meio bobinha e ele está indo aí bombardear seu país. É genial a cena. A cena é algo hilário, não é um momento importante, central do filme, mas a forma como eles retratam, a forma patética como eles retratam o presidente e o premier soviético num momento tão dramático no meio daquela comédia, só o Kubrick consegue fazer uma coisa assim. Mas eu também, antes que você gire aí a nossa Lazy... Como é que é? Lazy Susan. Lazy Susan. Eu também, assim, eu tô devendo, eu queria ter decorado aqui o discurso de um dos melhores presidentes do cinema, tinha até uma semelhança física muito comigo, o Terry Crews fazendo no Idiocracy o presidente Camacho. Eu queria ter decorado aqui o discurso dele, mas vocês só vão ficar com a minha pose de... Bloqueia! Terry Crews e Daniel separados no nascimento. Mais uma curiosidade para vocês, os presidentes mais interpretados nos cinemas, americanos nesse caso. Abraham Lincoln, recordista total, com 39 vezes que ele apareceu no cinema. Theodore, quase que não sai. Theodore Roosevelt, com 23. Dos mais modernos, é o Kennedy, com 15, e o Nixon, que é extremamente caricatural, é ótimo de interpretar. Todo ator, eu acho, americano quer interpretar o Nixon, com 11 vezes. Parece que é muito, mas nem são tantas assim. Vamos lá, senhor Maurício, fala dos presidentes, meu filho. O melhor presidente da história do audiovisual é Martin Sheen fazendo George Bartlett em The West Wing. Fantástico, né? Que é fictício e por isso mesmo bom. Porque é um dos melhores seriados dramáticos da era pré-padrão HBO, né? Já feito, esse com certeza é o melhor presidente, tanto como ator como personagem. Em relação a Só para esclarecer, quem não conhece a série chamava West Wing, teve 7 temporadas na década de 90, era ali mais ou menos o espírito do governo Clinton. 99 e 2006. Perdão, na década de zero, aí, primeira década do século. E era meio que o espírito do governo Clinton, assim, de dar tudo, né, liberar. Eu acho que é uma aula. Eu acho que era mais... Eu acho que o Bartels era mais à esquerda que o Clinton, mas enfim. Era o George Sanders. Bernie não tão Sanders. esquerda assim. Tá difícil a bússola. Não, mas enfim, além disso, eu acho, falando aí dos presidentes, né, reais, Anthony Hopkins e Frank Langella fazendo Nixon, né? O Anthony Hopkins no filme Nixon, inclusive, acho que ele ganhou o Oscar, foi indicado por esse... E é galês o rapaz, por esse papel. E o Frank Langella no filme da entrevista no Frost vs Nixon. Frost Nixon. Que ele tá sensacional também. Além disso, acho que o Daniel Day-Lewis como Lincoln, né? E o Lincoln no Lincoln The Vampire Hunter? Tem um muito bom que é o mas Benjamin... é antes de ser presidente, o né? Benjamin Walker. É a história de origem do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln é o super-herói, é o filme-herói. O detalhe mais interessante E é um disso... filme de Bom, mas ele foi o herói da abolição, né? Que bonito isso. Mas o mais interessante do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, é que a ideia era boa, né? Dava pra ter feito um filme legal ali, tá? Uma comédia legal, né? Pelo menos. Mas peraí, onde eu parei, falei do Nixon. Eu não lembro o nome do ator agora, mas Dutti aqui, que é o nosso pesquisador mor, vai depois diz pra vocês, que é o JFK dos 13 dias que abalaram, o John Kennedy dos 13 dias que abalaram o mundo. Verdade. Filmaço. Esses são pra mim os melhores presidentes do cinema. Bruce Greenwood. E tem o presidente real também, que é Donald Trump, em Celebridades do Woody Allen. Na época ele não era presidente ainda, mas agora virou, então eu não vou poder perder a piada. Interpretando Donald Trump, exatamente. Tá lá num restaurante, de repente a mulher da TV vai entrevistar ele e pergunta, mas Mr. Trump, então, como é que tá a vida? E que você tá querendo? Não, os negócios estão bem, eu tô pensando aqui em comprar a Catedral de St. Patrick, derrubar, construir um espigão, tal, assim, eu já tava lá apresentando seu programa de governo, né, tal, em Celebridades, filme de 91, aliás, um filme muito subestimado de Allen, porque ele é muito melhor do que as Kenneth pessoas Branagh consideram. fazendo o Woody Allen. Kenneth Branagh é o melhor Woody Allen sem ser o Woody Allen. Não, é o melhor Woody Allen do século XX sem ser o Woody Allen. Do século XXI, por incrível que pareça, é o Owen Wilson. Sim, concordo. Aliás, para quem não viu ainda, veja no Saturday Night Live o Alec Baldwin fazendo a interpretação do Trump. Você morre de rir.
Agora, Lucas, seus Lucas, presidentes. o homem que estava pesquisando ali no cantinho. Eu vou destacar os presidentes deste ano, né? Não os reais, mas os presidentes que foram para o cinema em 2016. Eu destaco 3. No filme Conspiração e Poder, que pouquíssima gente viu, pelo simples detalhe de que ele estreou na mesma semana do Batman vs Superman. É um filme que trata da questão de uma jornalista que descobre que supostamente o Bush tinha desertado do exército na época da Guerra do Vietnã. Desertado Na época da Guerra do Vietnã. E ele fez isso usando influências políticas dele. E aí essa jornalista denuncia isso na época da eleição da segunda eleição do Bush. Então, assim, foi uma bomba aquela matéria na época lá nos Estados Unidos. Quem faz a jornalista é a Kate Blanchett. Então, assim, Tem o Jeff Daniels também, né? Tem o... Não, Robert Redford. Isso. E assim, é um filme bem legal. A questão do jornalismo nesse filme é tratada até melhor do que no Spotlight. O filme em si ele é bem pior, mas assim, o jornalismo em si... Então, essa questão do... Eu não imagino... Tem o Datena? Tem o Datena no filme? Não. Tá Exato. Eu não imagino esse tipo de matéria aqui no Brasil em época de eleição. Então, foi bem interessante ver essa abordagem, como é que funciona lá nos Estados Unidos. O outro é uma comédia, que é o Elvis e Nixon, que trata do encontro, né, das duas figuras, novamente trazendo o Nixon aqui, com o Elvis, que dispensa qualquer apresentação. Tem a foto mais requisitada do Arquivo Nacional Americano, é exatamente um aperto de mão entre o Elvis e o Nixon dentro do Salão Oval. E isso é retratado no filme, que assim, ninguém sabe o teor dessa conversa. Dizem que o Elvis queria entrar para a CIA. Exatamente. Ou era o contrário? É essa a proposta do filme. Ele coloca isso, que o Elvis quer ser um agente anônimo, né, para se passar por um desconhecido. Tá vivo até hoje aí como agente. Então, assim, parece que a empreitada dele deu certo. E quem faz o Nixon é o Kevin Spacey, que é um outro presidente, que é no House of Cards. Isso. E é legal que, assim, você não lembra de House of Cards em momento algum do filme. O Kevin Spacey consegue dar um tom pro Nixon que se distancia completamente do seriado que tá presente ainda e tá tão forte na nossa mente. O Francis Underwood é inteligente, não? O Nixon. E, assim, eu acho que o Nixon era inteligente também. Mas não na caricatura do cinema. Sim, o Nixon do cinema não é. Então, outra curiosidade aqui, tem bem mais coisa de falar do presidente ainda, acabou ainda não. Outra curiosidade, o Charlton Heston chegou a interpretar 2 vezes o presidente Andrew Jackson no cinema, mas o recordista mesmo é um ator chamado Brett Stimley, que interpretou Kennedy 4 vezes, em 4 filmes diferentes. Que não são continuações, etc. 4 vezes chamaram esse ator para fazer o Kennedy. A gente vai lembrar de citar o Ronald Reagan, que não é um presidente. O Ronald Reagan era um ator presidente. Aliás, presidente. Ninguém vai falar. Ele era ator. Tem um monte, tem calma, tem várias coisas. Tem um outro cara que fez 4 vezes também presidente, mas foram 4 presidentes fictícios em filmes diferentes. Mas Ronnie Cox, o ator. O mais. Não é famoso, mas enfim, é só para os exploradores de preciosidades. O Capitão América, não esse agora, de 1990, ele faz o presidente dos Estados Unidos. Filmaço. Alguém ia falar, porque a gente fez a pesquisa aqui no Razão, o que é que os razoáveis, né? Os razoáveis citavam como grandes presidentes, e de longe ganhou esse aqui que o Lucas vai falar. John Quincy Adams, fantástico, é verdade. Parece um seriado, né? Bom, eu tenho pra mim que não sei se o melhor presidente, não sei se no melhor filme, mas o melhor discurso presidencial é do Bill Pullman no Independence Day. Ele sai daquele discurso de agora não vai ser mais o feriado americano, 4 de julho não vai ser mais o feriado americano, vai ser o momento em que nós vamos nos reerguer e lutar. É um discurso enérgico. Você quer pegar em armas e destruir ET naquele discurso. E, assim, o Independence Day teve nesse ano também uma presidente mulher que, assim, apesar de empoderar a mulher, de colocá-la como uma presidente, ela só faz atrapalhada no filme, assim. Então, e o Bill Pullman tá, né, novamente, então ele aparece como o Bill Pullman novamente, como o mesmo personagem, com as mesmas características, e não só aquele discurso, né, a integridade dele, assim, ele é um exemplo de presidente. Então, para mim, ele é disparado um dos mais marcantes para mim. Maurício, uma coisinha para você falar. Não. Mas então, na verdade, expandindo um pouquinho, né? Porque se a gente fica no critério de presidente, a gente só pode ficar personagens de repúblicas, né? Mas eu acho que tem 2, também não lembro o nome dos atores agora, mas eu acho que tem 2 filmes nos quais os governantes estão muito bem interpretados. Um é o Stalin, da biografia do Stalin, que está sensacional, e o outro é o Hitler
As últimas Na queda. da queda. A queda. As últimas em áreas de Hitler que governantes, tá a gente tem que citar realmente o Rato que sensacional. Ruge, né, cara? O Rato que Ruge, sensacional, uma comédia em que um país eco da América Latina resolve declarar guerra aos Estados Unidos para perder a guerra e com isso receber ajuda internacional. E infelizmente ele descobre no meio do filme que tem um general genial que criou uma arma definitiva. Assim, corram atrás do Rato que Ruge, é bem interessante. É importante a gente se fixar em presidente, porque senão daqui a pouco a gente vai citar Star Wars, né? O Império. Então, mas tem aqui eu queria citar, para sair um pouquinho dos Estados Unidos. Aliás, não, deixa eu fazer por partes aqui. Primeiro a gente falou do Bill Pullman, né, que é um presidente heróico, né, que vai lá e... Nós temos outro, o Harrison Ford, né, no Força Aérea 1, foi um presidente que faz a justiça com as próprias mãos, ele sequestra o avião do presidente e ele vai lá, Indiana Jones, presidente, e manda bala. E o outro que é o Aaron Eckhart, que é um presidente não exatamente aventuresco, mas é o presidente que está no meio da ação nessa franquia do White House Fallen Down e o Londres Fallen Down, que são o Londres é muito ruim, né? O ataque a Londres é muito ruim. Invasou a Casa Branca. Invasou a Casa Branca e Invasou a Londres. Invasou a Casa Branca é um filme bacaninha, divertido de ver, e a Londres é muito ruim. Sobre as mulheres, o Lucas falou da presidente no Independence Day 2, que não foi exatamente tão bem explorada. Aí, expandindo para primeiro-ministro também da Inglaterra, que mais ou menos ali pode empatar na... Ou pode pegar a rainha também, né? Não, mas eu vou para não ficar na realeza, manter só os cargos eletivos. Tem a Meryl Streep com Margaret Thatcher, né, que é uma mulher de destaque. A Julianne Moore, que não fez uma vencedora, mas fez a Sarah Palin no Virada no Jogo, que está excelente. É verdade. Foi uma governadora nesse caso. Mas assim, era o candidato a vice-presidente. E excelente, Julianne Moore, para variar, metendo pau. E tem as outras expressões. A Julianne Moore, num belo desempenho matando em sua carreira. Num belo desempenho em sua carreira. Ficou estranho enfim. Matando a pau. E tem as presidentes fictícias, né? A Dina Davis fez a Mackenzie Adams, naquele seriado Commander in Chief, que não foi muito para frente, não foi tão bem sucedido. No VIP, né? Tem a Julia Louis-Dreyfus, que faz a vice-presidente, depois presidente Selina Meyer, sensacional. E a presidente mais foda das séries, que é a Laura Brosnan do Battlestar Galactica. Sem dúvida. Que é a ministra dúvida. É uma ministra da educação, a atriz Mary McDonald. Meio loser. Ministra da educação, lá, 14º escalão, que vai morrendo todo mundo em cima dela, e ela tem a responsabilidade de conduzir a humanidade tentando sobreviver, fugindo de Cylon. Que, aliás, assim, essa é a mesma premissa, só que no nosso mundo, no nosso planeta aqui, do novo seriado estrelado pelo Kiefer Sutherland. E o mais interessante foi descobrir que o Battlestar Galactica, na verdade, usou a mesma premissa e a mesma estrutura de um negócio que está previsto na Constituição americana. Já que você o citou, tem o presidente do 24 Horas, né? O David Palmer, que eu não lembro, talvez seja o primeiro presidente negro em seriado, talvez. Anunciou. E ele é bem marcante mesmo. É verdade. E vale o destaque, assim, rapidinho sobre ele. E detalhe interessante é que também tem a primeira presidente mulher, também está oitava temporada do 24 Horas e é péssima. Vejam bem, a questão dos presidentes negros tem um problema. No cinema de Hollywood, né? O Morgan Freeman foi o do Impacto Profundo, não é isso? O presidente era o Morgan Freeman. E aqui no Brasil, para citar um filmaço, um clássico do cinema brasileiro, que é o Segurança Nacional, o Milton Gonçalves, se vocês não viram esse filme, vocês precisam ver esse filme, Segurança Nacional. Os melhores diálogos da história do cinema brasileiro. Eu não vou dizer que tem no YouTube não, porque é pirata. Mas o Milton Gonçalves é o presidente do Brasil. Constrangido Milton Gonçalves quando o Brasil é atacado por uma bomba nuclear roubada pelos traficantes de drogas sul-americanos. Que filme não pode ser ruim, né? Que plot maravilhoso, né? Segurança Nacional. E por falar, eu choro quando eu penso no filme. É de chorar mesmo. O Lucas, tem esse ano um filme do Obama, não é isso? Isso, e agora vai estrear o Michelle Obama, que é menos sobre o político e talvez mais sobre o homem, né? Essa frase, né, que dá pra botar nos outdoors aí da divulgação dos filmes. Não é sobre o político, sim sobre o político. Um filme, uma paquera. Um Obama. Então, enfim, é um presidente que agora bem recente também, que está ainda no cargo.
E vamos ver, né? O que vai ser desse filme, se vai ser uma bomba inacreditável, se vai ser menos bomba que o Trump, ou mais bomba que o Trump, enfim. Pelo trailer, na verdade, parece que as interpretações serão boas, mas o filme vai ser pra lá de brega. Também estreou em Sundance. Mas agora que o Donald virou presidente, cara, tudo da Disney pode virar relação ao presidente, né? Por que não? Mickey Mouse. Muito bem, agora vamos passar aqui para sair dos presidentes dos Estados Unidos, só citar rapidinho presidentes de outros lugares, por exemplo, no Brasil. No Brasil a gente teve recentemente o Tony Ramos fazendo o Getúlio, eu achei muito ruim a interpretação dele. Não achei ruim. Muito irregular, tem hora que ele tem sotaque, tem hora que ele não tem. Eu concordo, né? eu concordo com você nessa questão do sotaque, mas eu acho Getúlio, o filme. Mas eu acho que dramaticamente ele interpretou muito bem. Se você for ver, por exemplo, a interpretação do Paulo Betti fazendo o Getúlio também no Chateau, ele tentou forçar o sotaque, fez pessimamente e acabou ficando caricato demais. Só porque eu lembrei aqui agora, tem o Mordomo da Casa Branca, que é um filme muito bom, excelente, mas é bom, com o Forrest Whitaker, que tem vários presidentes. Tem o James Marsden fazendo Kennedy, tem o Alan Rickman fazendo o Ronald Reagan. É muito legal. Vocês querem ver interpretações de presidentes americanos? Vocês têm 4 ou 5 naquele mesmo filme. Tem mais, tem o JK, que na televisão foi feito pelo Wagner Moura, depois pelo José Wilker. E a interpretação do José Wilker eu acho boa, mas ela fica melhor ainda quando você compara com o José de Abreu no Bela Noite pra Voar, que faz o JK também, e aí... mas eu gostei do Bela Noite pra Voar. Talvez a semelhança do José Wilker um pouco maior. Não, exatamente. Mas é que o Bela Noite pra Voar ele é engraçado. Eu gostei daquele filme porque eu acho que ele... Não porque ele seja um filme genial e porque tem a Mariana Ximenes, né? Mas é porque ele é um filme... Olha o argumento sexual. Eu levantei a bola de propósito pra deixar vocês se defenderem. Até porque Uma Loucura de Mulher também tem a Mariana Ximenes, nem por isso ficou bom, né? Mas eu acho que o Bela Noite pra Voar ele me chamou a atenção porque ele conseguiu a ambientação do filme, né? A ambientação do filme dos anos 50 brasileiro, do Brasil, da Bossa Nova e tal, assim, tá muito sensacional ali. Pois é. Tá bom. Você quer falar, Lu? Só para citar mais 2 presidentes brasileiros, nós tivemos, claro, né, do nosso Maurício aqui, o Era do Gigante, que é sobre a política externa do governo Lula. Mas eu acho que é o cara que interpreta o Lula. Lula não tá convincente. E do outro, de certo modo, bem de certo modo, do outro lado da balança, nós temos um documentário que o Fernando Henrique ele meio que apresenta, que se eu não me engano se chama Quebrando o Tabu, que é um documentário sobre drogas, que é bem interessante, que propõe uma discussão bem colocando bem os dois lados assim da questão. Então, assim, tem os 2 presidentes também mais recentes do Brasil representados em tela. Fora o filme do Lula mesmo, né? O filme do Brasil, com o Rui Ricardo Dias. Um trocadilho, né? E que é um filme bem fraco. Bem esquecível. O Rui Ricardo Dias não tá ruim, né? Com a atuação dele não é ruim. Mas o filme o filme panfletário. Outros destaques aqui, o Idris Elba fazendo Mandela, no Mandela, o Caminho para a Liberdade, que é um filme de 2014. O Idris Elba é meio grande, né, pra fazer o Mandela, mas ele é bom ator. E eu queria destacar o Michael Sheen, não confundir nem com o Martin Sheen, o Michael Sheen, o ator inglês que faz Masters of Sex, quase que não sabe. Muito boa série. Muito boa série. Ele fez 3 filmes interpretando o Tony Blair, e muito elogiado, porque embora ele interprete o Tony Blair, ele não é uma caricatura. Ele pegou alguns trejeitos de sorriso, etc. Vocês vão se lembrar dele fazendo o Tony Blair no A Rainha, né? Com a Ellen Mirren interpretando a personagem principal, mas ele fez mais 2 filmes para a TV inglesa fazendo também o Tony Blair, que um é o The Deal, que conta a história como é que chegou dentro dos Tories o pacto para ele ser o candidato a primeiro-ministro, e depois o The Special Relationship, que é a relação dele, Tony Blair, com com Clinton, ou com o Sr. Clinton, como diria o Mino Carter. E quem interpreta é o Dennis Quaid, que ganhou peso. Ele tá um Clinton bem interessante. Foi uma interpretação de peso. Foi uma interpretação de peso. Outro cara que adoram interpretar no cinema é o Churchill, né, que não é presidente, mas é primeiro-ministro. Grandes interpretações. Teve o Brian Cox, né, que está em pós-produção, ainda não chegou. Tem o Gary Oldman. Gary Oldman vai fazer o Churchill, vocês acreditam? No filme 2017, Caraca, The Darkest Hour. Eu falei, se o Gary Oldman fizer o filme sozinho, engraçado faz que todo mundo, até as mulheres. Esse nome ganhou, e em inglês, o nome que o Zero Dark Thirty ganhou em português, que é A Hora Mais Escura.
Desconfio que a Hora Mais Escura da Segunda Guerra era mais grave. Exatamente não, sim. E o John Lithgow faz na série de TV que está agora no ar na Netflix, que é o The Crown. Mas já que você está falando de coisas recentes, então sou obrigado a citar o Bryan Cranston fazendo Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. No filme da HBO, que chama Até o Fim. Até o Fim. E que tá com uma interpretação sensacional. Bryan Cranston também é muito bom ator. Gostei. Chega de presidente ou alguém tem mais algum presidente para... Não? Não, cara, acho que a gente podia mandar para uma monarquia. Chega de presidente. Chega de presidente, é isso aí, né? Dadas as últimas eleições... Existem filmes de presidente? Existem filmes de presidente? Existem presidentes? Né? Agora, isso Os aí... presidentes existem? As coisas existenciais do Niel. Vamos tocar o barco, que nosso tempo já está estourado. A gente tem mais duas coisas para fazer aqui. A primeira são os destaques nos cinemas. O que está em cartaz, que está chamando a atenção, ou está em cartaz, ou vai entrar em cartaz, que vocês viram, que vocês querem ver. O que vocês têm para falar, pessoal? Dicas no cinema. Bom, a primeira dica, né, nem vou falar de um filme, vou falar... assistam o resto do festival, beleza? O Bife aqui, fechou? Do Bife, que está fantástico. Batata frita, cebola, tudo. Bife combina com qualquer coisa. Vão lá no Cine Brasília ou no Liberty Mall. E um filme que eu fui ver graças ao Dutti, porque ia ter passado direto por mim, eu não ia ter notado, que eu fui ver junto com ele, inclusive, foi o Mestre dos Gênios, que a gente botou já crítica no blog. O filme ele trata do mundo editorial na década de 30 nos Estados Unidos. É um filme que eu acredito que daqui a pouco vai sair de cartaz. Vão correndo assistir. Para quem gosta de literatura, tá fantástico. A interpretação dos dois protagonistas tá bem interessante, bem gostosa de ver. Colin Firth, Jude Law. Colin Firth e Jude Law, né? Assim, o Jude Law tá um pouco caricato a mais, mas em alguns momentos. Né? Mas mesmo assim ainda é o Jude Law e assim o Thomas Wolfe é um personagem enérgico mesmo, então confiram, vale a pena, vale o ingresso. Eu ia falar O Sonho Todos Comigo é hábito. Nossa. Então, eu vou falar rapidinho aqui. Eu tenho ido muito pouco ao cinema, infelizmente. Tenho coberto Westworld, por isso que tem aqui o Labirinto, mas tenho ido pouco ao cinema, infelizmente. Mas fiquei curioso de ver um filme que estreou agora, acho que esta semana, que é O Demônio de Neon. Que ele passou em Cannes, foi muito mal recebido em Cannes, é do mesmo diretor do Drive, que é um filme que tem muitas ideias interessantes de direção, então estou com vontade de ver. Fala sobre o mundo das modelos. O nome do diretor... Ele foi mal recebido, mas ganhou. Mas ele foi vaiado pra caramba, né? Então, o diretor é o Nicholas Winding Refn, que agora diz que só vai se chamar NWR. Agora só são as iniciais. E vamos lá, Lucas, o que você tem lá para... Eu vou dar uma não indicação aqui, muito breve, que é um filme, infelizmente, nacional, chamado Deixe-me Viver, que é um filme que trata da questão do aborto. Mate-me, por favor. Mate-me, por favor, né? A gente apelidou de... Porque, assim, existe um filme brasileiro também desse ano chamado Mate-me, por favor. Eu cheguei na bilheteria e falei, eu quero um ingresso pro Mate-me, por favor. Ela, senhor, não tem esse filme aqui em cartaz? Eu confundi com Deixe-me Viver, que a ideia é exatamente o oposto. Mas, ao assistir o Deixe-me Viver, eu queria que alguém me matasse. Porque, assim, é um dos piores filmes desse ano. O filme ele trata da questão do aborto sob o prisma espírita. Só que eles fazem isso da pior forma possível. Assim, os efeitos visuais você não veria num videogame dos anos 90. As atuações estão pavorosas. Tem atores relativamente famosos ali, o Rocco Pitanga, por exemplo. E assim, os diálogos são expositivos ao extremo. Quem é espírita deveria ficar ofendido por ser tratado como um idiota nesse filme. E quem não é, não vai se interessar pela doutrina espírita nesse filme. Porque, enfim, o filme faz um desserviço para a causa espírita, para a questão espírita. E para não ficar só nas indicações ruins, esse filme tem inclusive um parágrafo lá no Cinemação, para não ficar só num... Cinemação é o concorrente, né? Cinemação no Razão de Aspecto. É onde ele nos traz. Enfim, tem um parágrafo lá no Razão de Aspecto. Tem também a crítica completa do A Luz Entre Oceanos. Esse sim, um filmão com a Alicia Vikander e o Michael Fassbender. Ele faz muito bem o papel novamente. Se fizesse mal, ele ia ser clássico. E é um filme que trata sobre maternidade, trata sobre escolhas éticas. Enfim, é bem complicado. E assim, você sai destruído do filme. O filme ele é uma porrada atrás da outra. Assim. É um grande melodrama. O Daniel tem a teoria de que não existe melodrama bom, mas esse pra mim é um excelente. Essa teoria é do Pablo Vilar. Enfim. Então é um filme que 4,5 de 5 vale muito assistir. Só para explicar que a gente estava numa discussão nos bastidores aqui outro dia sobre melodrama e qual era o outro termo?
Não, acho que só Não era melodrama, não, tinha um outro termo, daqui a pouco a gente lembra. Filmes pra fazer chorar. Dramalhão. Dramalhão e melodrama. É que eu sempre interpretei melodrama como sinônimo de dramalhão e eles não acham isso. Eu não tenho nada contra melodrama. Senhor sinceramente. Maurício, o que o senhor recomenda ou desrecomenda? Só quero começar dizendo que se vocês acham que A Luz Entre Oceanos é dramático, esperem chegar a Manchester à beira-mar. Viu? É melhor vocês irem com o Rivotril tomado. envolvendo Tem água. sessão. Exatamente. Manchester está chegando, tem que esperar a beira-mar. Não, é o nome do filme, Manchester by the Sea, que aliás é concorrente forte ao Oscar, e o Casey Affleck que é disparado o favorito pro Oscar de melhor ator, o que não quer dizer nada. O Casey Affleck naquele filme lá que ele mata gente, o pistoleiro americano lá, O Jesse James? Jesse James, ele tá muito bem, doentio, né? No Meio da Verdade também, o filme que o Ben Affleck dirigiu, ele também tá bem. Bom, mas meus destaques Uma questão então, de deixa eu Affleck. pensar. Oi? Uma questão de Affleck. Ah, sim. Uma questão de Afflex. Mas então, minhas indicações para os próximos dias. Bom, o Lucas já citou A Luz Entre Oceanos. Ainda está em cartaz A Garota no Trem, né? Que eu particularmente gostei muito do filme. The Arrival tá chegando aí. A Chegada está chegando, né? Beleza. The Birth of a Nation estreia amanhã. O Contador, né? Tem crítica no Acho blog? que esse que tem crítica no blog. Aliás, Garota no Trem tem crítica no blog, tem live. O Contador tem crítica no blog. A Luz Entre Oceanos tem crítica no blog. Todos que eu citei aqui. The Birth of a Nation, crítica no blog já blog saiu só hoje. trabalho, um horror. Exatamente. Então, até parece que a gente ganha alguma coisa com isso, né? É verdade. Tá. Mas, enfim, essas são as minhas indicações para a próxima semana. E se você não viu aí, para quem não vai ao cinema, se você não viu ainda a 3ª temporada de Black Mirror, eu recomendo fortemente que veja. Sim. E, de preferência, se concentre muito bem no Odiados pela Nação, que é o 6º episódio, último episódio da temporada. As histórias não têm ligação entre si, mas que é o episódio, na verdade, um baita filme de suspense, uma espécie de Hitchcock da era cibernética. Assim. Então é sensacional, recomendo fortemente. Se você não viu, veja. Vai ter crítica. Veja só, botou Hitchcock no meio, a coisa ficou séria. Assiste o filme. Hitchcock da era cibernética Angry Birds é o caso? Não. Vamos lá. Porque Porque agora vem a sessão que todo mundo gosta, que todo mundo estava esperando. Não sei se vocês gostam, não. A gente gosta aqui, enfim. Todo mundo, nós 4 gostamos, que é o Cinema em uma Palavra. Cinema em uma Palavra a gente fez na outra mesa quadrada. Essa aqui vai precisar, porque Deadpool vai ser um dos filmes. Nós vamos falar dos filmes, de 3 filmes de super-heróis, que agora o Maurício já explicou. 3 filmes de super-heróis de 2016. A gente pegou um de cada estúdio e a gente vai fazer o Cinema em uma Palavra. Antes a gente fez os mais premiados, hoje vai ser Cinema em uma Palavra. Como um deles é Deadpool, eu já vou dizendo que pode ser, assim como o filme, PG-17 aqui, né? Só para de 17 para lá, 18 para lá. Pode ter palavrão, não sei. Então a gente pode começar começando? Pode. Maurício, Deadpool e o seu palavrão. Cintaralho. Você quer explicar ou não precisa? Não precisa. Não, quem viu Deadpool vai entender. Ele pegou a minha... Eu não peguei a cintaralho no Lucas. O Maurício pegou no cintaralho do Lucas. Não. Me quebrou agora muito... Não me quebrou não. Enquanto o Lucas se recupera do trauma, eu vou perguntar pro Anielo. Estádio. Por que estádio? Porque a cena que o pessoal tem um cenário numa cena que o pessoal acredita que se trata de um navio, e não é um estádio que o Magneto quebrou no X-Men 3, que faz parte do cenário do Deadpool. Muito bem. Eu vou falar uma palavra aqui que vai me gerar vários... Não é uma porta-aviões. Vai me gerar vários inimigos, as pessoas vão me odiar, mas eu tenho que ser sincero com o meu coraçãozinho. Eu acho Deadpool bobo. Desde os quadrinhos, assim, eu não gosto muito do tipo de humor, não gosto muito dessa pegada de sou um personagem que faz gracinha a cada 2 segundos. Então, minha palavra pro Deadpool, embora eu reconheça que o filme seja bem feito, especialmente pros fãs, etc., eu acho bobo o personagem, enfim. Agora vamos ver se o Lucas já se recuperou ali, já passou os pomados que tinha que passar. Já que o Maurício citou cintaralho, eu vou citar mão. Por que a mão? Pra mim, a melhor cena mais divertida do Deadpool é aquela que ele fica batendo fica batendo com a mão no Colosso e vai quebrando a mão, depois quebra a outra. Então, pra mim, é a cena que eu mais ri. Monty Python, né? Exato. Então, uma citação do Monty pra Python coincidir fantástica. com o cintaralho, a mão... Proponho um empate, né? Muito bem, esse foi Deadpool, foi o filme do universo X-Men
que fez um grande sucesso esse ano, que também tem crítica no blog, tá? Normalmente filme de super-herói, a gente não deixa passar. A história de origem do Deadpool. Embora ele tenha uma coisa muito legal, porque começa do meio, né? Então, muito bem, próximo filme, botei na ordem aqui de lançamento esse ano. Batman contra Super-Homem. Batman contra Super-Homem. Filme polêmico. Uns dizem que foi o pior de todos os tempos da DC desse ano. E diz que passou em abril, junho e julho. Outros dizem que é muito bom. Que, né? Enfim, eu quero saber do pessoal aqui quais são as palavras, em uma palavra, definir Batman contra Super-Homem. Agora eu vou começar do Lucas, já que ele foi o que foi violado pelo Maurício. Enfim. Mulher. Por que mulher, Lucas? Por que mulher? É porque eu queria definir como maravilha, mas não dá. Muito bem, Mulher Maravilha. Vamos lá. Pode ser você, Maurício. Marta. Enfim, é a palavra. Eu já sabia que essa palavra ia ser feita, tanto é que eu não escolhi essa palavra como a minha, porque é a palavra do filme. Quem viu o filme sabe por quê. Zuckerberg. Por que Zuckerberg? Porque não é o Lex Luthor, é o Zuckerberg de novo. Verdade, o Lex Luthor ali foi um Zuckerberg surtado com cocaína, né? Eu vou falar uma palavra engraçada que é Krypton, porque eu acho que dessa adaptação do Super-Homem, do Zack Snyder, a coisa que eu mais gostei foi Krypton. Depois que saiu de Krypton, ele não acertou nada. Mas Krypton é citado só no... mas enfim, eu vou... Não, mas Super-Homem tem Krypton porque tem Kryptonita. Exatamente. Tem mas, Kryptonita no filme. Eu tava esperando o Krypton, o cachorro do Super-Homem, que ainda não veio. Então, quem que não falou? Todo mundo falou? Todo mundo falou. Então, essa aí foi DC. E agora Marvel, Doutor Estranho. A gente começou falando de Doutor Estranho, tem que terminar falando de Doutor Estranho. Vou começar agora por cá. Aniel, Doutor Estranho. É inevitável. Depois assistam o quadro Quem Tem Razão lá do Café com Filme. Café com Filme? Café com Cinema. Rapaz, os caras não vão pagar teu salário lá. Hein? Eu usei a palavra, eu tenho que usar de novo. Lisérgico. Explica rapidinho. A minha palavra pro Doutor Estranho, eu vou botar Shambhala, porque quem viu o filme sabe que é uma palavra muito importante para o filme. Maurício. Doutor Estranho. Vai pro Lucas primeiro. Peraí, vou fazer um suspense. Vou fazer um suspense aqui. A palavra do Lucas é a melhor palavra ever. Não, vai pro Lucas. Eu não consegui pensar. Você criou uma expectativa agora, enfim. Pra mim, o Doutor Estranho, a melhor palavra que define é humanas. Por que, Lucas? Por quê? O cara tem que ter usado um LSD violento ali pra poder ter feito esse filme. Mas LSD não é de humanas, humanas é maconha. Qualquer coisa, porque assim, o filme... O filme mas eu entendo, Lucas, esse negócio aí do New Age, da magia, do caleidoscópio ali, né, que tá um drugs. É o filme mais humanos da Marvel. É o filme mais humanos da Marvel, né? Muito bem. Open the Doors of Perception. Né? Aliás, pra quem não viu, vê... Faltou minha palavra. Veja o que o Stan Lee tá lendo lá, que é As Portas da Percepção. O caminho do Stan Lee é muito legal. Da literatura ali. Cadê essa palavra, Maurício? Anciã, porque Tilda Swinton... Swinton tá sensacional. Tilda Swinton é sensacional em todos os filmes, e nesse filme está especialmente legal. Podia estar mais ainda. Acabou. Hoje falamos pra cacete, hein, cara? Por mais de uma hora falando. Tivemos aqui Quantos minutos tem de vídeo? Não tenho aqui a conta, mas é mais ou menos 1h15, quase 1h15. Bastante. Muito bem, vamos voltar daqui a 15 dias ou não. 2 pessoas assistindo isso? Exato, não, tem uma, agora só tem uma. Só uma. Não, chegamos a 7 durante 7? Chegamos a 7? Eu só vi 4. Mas não vamos falar mal, depois lá a gravação foi vista por quase 4 mil. Olha aí, muito bem. Estão discutindo aqui as estatísticas, como isso não é humanas, é exatas que eles estão discutindo aqui, eu vou acabar na onda de humanas. Um abraço para todo mundo, obrigado. Daqui a 15 dias a gente volta ou não, dependendo aqui da possibilidade, da disponibilidade do pessoal. Mas continue seguindo a Razão de Aspectos, seja no Facebook, seja no Twitter, o nosso blog mesmo. A gente está sempre fazendo o melhor para que ele vá se ampliando e vá oferecendo conteúdos legais e de qualidade. Abraço, mandem abraços, senhores. Sonhem todos comigo. Sonhem todos com a Aniela. Tem um outro negócio que você fala agora. Eu tenho? Vai pensando aí. Amplexos. Nossa. Amplexos helênicos Um beijo. Amplexos helênicos. Um beijo do gordo. Era Amplexos helênicos do Daniel agora. Qualquer dia ele já prometeu que a despedida dele vai ter 6 horas de duração. Vai ser dirigido pelo Peter Jackson. Um abraço, pessoal, e até mais.